Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão utilizou uma variedade de veículos táticos adaptados para diferentes funções no campo de batalha. Um deles foi o chamado Wehrmacht Tractor, um veículo militar de meia lagarta, projetado para operar em terrenos acidentados e imprevisíveis. Ele começou a ser produzido em larga escala por volta do ano de 1943, sendo utilizado até o final da guerra, em 1945. Esse tipo de veículo era fabricado em duas versões distintas. A primeira, sem blindagem, era usada como veículo de suprimentos e também para rebocar peças de artilharia pesada. Já a segunda versão, blindada, era equipada com armamento antiaéreo para proteger as tropas contra ataques aéreos inimigos. Algumas variantes vinham ainda com um sistema de lançamento de foguetes composto por 10 tubos, um verdadeiro canhão múltiplo sobre rodas. Apesar da sua utilidade e desempenho eficiente, foram construídas menos de 1.000 unidades do Wehrmacht antes do colapso do Terceiro Reich. Após o fim da guerra, um modelo mais moderno e aprimorado chegou a ser desenvolvido pela empresa Tatra, localizada na antiga Tchecoslováquia, dando continuidade ao conceito, mas com tecnologia mais avançada para a época. Em meio ao caos da guerra, surgiu uma das unidades mais extraordinárias e inusitadas de toda a história militar, o chamado Exército Fantasma. Essa divisão ultra-secreta dos Estados Unidos era composta por um grupo incomum, cerca de 1.100 artistas, engenheiros de som, designers gráficos e especialistas em comunicação visual. Essa equipe única foi criada com um propósito específico: enganar o exército nazista. E fizeram isso com uma genialidade impressionante. Eles usavam recursos visuais e sonoros para simular batalhões inteiros de soldados, tanques e equipamentos. Mas o detalhe mais surpreendente: nenhum dos armamentos era real. Os tanques eram infláveis, as transmissões de rádio eram falsas e os sons de batalha vinham de gravações. Membros do 23º Quartel-General de Tropas Especiais e da 33ª Companhia Especial de Sinalização colocaram sua criatividade a serviço da guerra, criando ilusões que confundiram os nazistas em diversos pontos estratégicos da Europa. Por sua bravura e inteligência tática, o grupo recebeu uma das mais altas honrarias civis concedidas pelo governo americano. O Fieseler Fi-103R, conhecido como Reichenberg, era a versão tripulada da temida bomba voadora V-1. Desenvolvido em 1944, era basicamente uma V-1 adaptada com cabine, permitindo que um piloto guiasse a bomba até o alvo. Esse projeto refletia o desespero da Alemanha em seus últimos anos de guerra. Ao contrário da V-1 convencional, que era lançada sem piloto, o Reichenberg era controlado por um voluntário que deveria colidir contra alvos inimigos. Oficialmente, não era classificado como uma arma suicida. O piloto, em teoria, deveria se ejetar segundos antes do impacto. Mas, dada a velocidade e a baixa altitude da aproximação, as chances de sobrevivência eram quase nulas. Foram construídos e testados vários protótipos, desde versões sem motor, lançadas como planadores, até modelos com propulsão. A famosa piloto de testes alemã, Hannah Heitsch, chegou a voar em alguns deles e relatou dificuldades sérias de controle, principalmente em velocidades elevadas. O programa fazia parte da chamada Esquadrilha Leônidas, uma unidade da Força Aérea Alemã supostamente dedicada a missões de sacrifício, embora não haja provas concretas de que os Reichenberg tenham sido usados em combate real. Com o fim do conflito, algumas unidades incompletas foram encontradas em depósitos da fábrica de Dannenberg e outras no complexo subterrâneo de Nordhausen. Hoje, um exemplar preservado está exposto no Museu da Força Aérea Real, em Londres. Nos registros da engenharia militar da Segunda Guerra, poucos projetos se comparam ao absurdo do Landkreuzer P-1000 Ratte. Encomendado pelo próprio Adolf Hitler, o Ratte foi idealizado como o maior tanque da história, com quase 35 metros de comprimento, pesando mais de 1.000 toneladas e operado por uma equipe de mais de 20 homens. Suas armas principais seriam canhões navais, acompanhados de defesas antiaéreas e blindagem espessa, capaz de suportar praticamente qualquer ataque inimigo. Mas o Colosso nunca passou da fase de planejamento. A empresa Krupp chegou a produzir esboços e peças parciais, mas o projeto foi inviabilizado por preocupações práticas.
O RAT era tão gigantesco que seria impossível cruzar pontes ou estradas comuns, além de consumir uma quantidade absurda de combustível, o que sobrecarregaria completamente as linhas de suprimento. Pior ainda, sua lentidão o tornaria um alvo fácil para ataques aéreos, e esconder algo daquela magnitude seria impossível. Após a guerra, historiadores encontraram documentos e partes enferrujadas de protótipos em um bunker lacrado nos arredores de Berlim. Uma prova do quão longe os engenheiros nazistas estavam dispostos a chegar em nome da megalomania de Adolf Hitler. A ideia de construir um encouraçado terrestre não era apenas impraticável, beirava a insanidade. Hoje, modelos e restos do P-1000 RAT estão expostos no Museu Técnico Militar da Alemanha, em Koblenz. Eles permanecem como símbolos assustadores dos extremos da ambição nazista. O RAT nunca entrou em combate, mas garantiu seu lugar nos recantos mais obscuros da imaginação militar, mostrando que nem todo monstro precisa ser real para aterrorizar. O Kugelpanzer, ou tanque esférico, é um dos veículos militares mais enigmáticos já associados à Alemanha nazista. Até hoje, só se tem conhecimento da existência de um único exemplar, capturado por forças soviéticas na Manchúria, durante a Segunda Guerra Mundial, muito longe dos campos de batalha europeus. Esse pequeno veículo para uma só pessoa parece mais uma esfera metálica, com duas grandes rodas externas e uma terceira menor na traseira para estabilização. Não há armamento conhecido, apenas uma fenda para visão. E ele era impulsionado por um pequeno motor, provavelmente concebido para missões de curta distância. A função exata do Kugelpanzer continua sendo um mistério. As teorias variam. Pode ter sido utilizado para reconhecimento, instalação de cabos telefônicos, missões de patrulha leve ou mesmo comunicações em áreas seguras. O veículo foi enviado da Alemanha nazista para o Japão Imperial, como parte da aliança entre os dois regimes, e acabou sendo encontrado na Manchúria, talvez durante testes de campo realizados pelo exército de Kwantung. Nenhum documento sobre o projeto sobreviveu. Não há registros de produção, uso ou sequer de intenção operacional. Também não se encontrou evidência de que mais de um tenha sido construído. Hoje o Kugelpanzer está preservado no Museu de Tanques de Kubinka, nos arredores de Moscou. Pintado em um tom cinza prateado fosco, permanece sem restauração. Suas engrenagens internas ainda estão intactas, mas não funcionam. Sem desenhos técnicos nem registros oficiais sobreviventes, o Kugelpanzer é um dos poucos veículos da Segunda Guerra cuja origem e função permanecem sem resposta. Um vestígio abandonado de um projeto esquecido que nunca passou da fase experimental. O impacto do Exército Fantasma foi tão grande que em muitas missões eles conseguiram fazer o inimigo acreditar que estavam diante de um contingente até 30 vezes maior do que o real. E tudo isso a menos de 500 metros da linha de frente, uma proximidade que exigia coragem, precisão e muito sangue frio. Freddie Fox, um dos soldados artistas que integravam essa unidade, descreveu o grupo como uma espécie de espetáculo de estrada militar, uma trupe móvel que encenava movimentos e estratégias de batalhas inteiras. A atuação era tão convincente que entre os anos de 1944 e 1945, o Exército Fantasma realizou mais de 20 operações de enganação em território europeu, cobrindo desde o famoso Dia D, nas praias da Normandia, até a Batalha do Bulge, nos arredores da Bélgica. A ideia foi inspirada em campanhas de desinformação conduzidas pelos britânicos no norte da África, e funcionou tão bem que virou referência em táticas de guerra psicológica até hoje. O Messerschmitt Mi-323 Gigant foi a maior aeronave de transporte terrestre utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvida a partir do planador militar Mi-321, a versão Mi-323 recebeu 6 motores, o que lhe permitia realizar voos motorizados com cargas enormes. Essa monstruosidade aérea conseguia transportar entre 10 e 12 toneladas de equipamento, ou cerca de 120 soldados totalmente equipados. Um feito impressionante para a época. Foi criada para permitir a rápida movimentação de tropas e materiais, especialmente durante campanhas como a invasão da União Soviética e o avanço na África do Norte. No entanto, apesar de sua capacidade logística, o Mi-323 era extremamente lento, pouco armado e altamente vulnerável ao fogo inimigo. Várias unidades foram abatidas em ataques aéreos das forças aliadas,
como aconteceu em 1943, quando um grupo inteiro de Mi-323 foi destruído sobre o mar Mediterrâneo, enquanto transportava tropas para a Tunísia. A maior parte dessas aeronaves foi destruída durante o conflito ou desmontada após o seu fim. Mas, em 2012, mergulhadores encontraram os destroços parciais de um Mi-323 submerso na costa da Sardenha, na Itália. Trechos da fuselagem e das longarinas das asas estavam visíveis, e a identificação foi confirmada por números de série e registros de voo históricos. Embora nenhum exemplar completo do Mi-323 tenha sobrevivido até hoje, partes de algumas aeronaves estão preservadas em museus. O Gigant segue como um exemplo fascinante do esforço alemão de superar os obstáculos logísticos com pura escala, mesmo que seu tamanho tenha se tornado uma fraqueza fatal nos céus hostis da guerra. O Panzerkampfwagen 8 Maus foi o projeto de tanque mais ambicioso da Alemanha nazista que chegou a ser concluído. Idealizado por Ferdinand Porsche e aprovado por Adolf Hitler, o Maus foi concebido como um supertanque pesado, praticamente indestrutível no campo de batalha. Pesando cerca de 188 toneladas métricas, é até hoje o veículo de combate blindado totalmente fechado mais pesado já construído. Apenas 2 protótipos foram produzidos antes do final da guerra. Um deles com torre funcional, o outro apenas com o chassi. Devido ao peso colossal, o Maus não podia atravessar pontes comuns. Precisava cruzar rios por meio de vadiamento ou com o auxílio de equipamentos especialmente construídos. Ele vinha armado com um canhão principal de 128 mm e um canhão coaxial secundário de 75 mm, projetados para enfrentar qualquer blindado das forças aliadas. Mas, apesar do poder de fogo e da blindagem, o tanque era lento, problemático mecanicamente e vulnerável a ataques aéreos. O projeto foi cancelado no fim de 1944, quando os recursos escassearam e as prioridades da Alemanha mudaram. Após a rendição, as forças soviéticas capturaram os 2 protótipos no campo de testes de Kummersdorf e montaram um veículo híbrido com peças de ambos. Esse Maus foi levado ao Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia, onde está em exibição até hoje, o único exemplar restante. Jamais participou de combate. O Maus representa o extremo da engenharia de tanques, impressionante no papel, mas completamente inviável em um cenário real de guerra. O Exército Fantasma foi oficialmente criado em janeiro de 1944, como uma unidade autônoma dentro do Exército Americano, especializada em criar ilusões no campo de batalha, visuais, sonoras e até em comunicações. Para isso, o Exército selecionou a dedo um grupo de profissionais vindos de áreas como publicidade, design, teatro, rádio, cinema e arquitetura. Muitos deles eram artistas já conhecidos e juntos formavam um dos grupos com o maior QI médio de toda a Força Armada Americana, com 119 pontos de média. As ações eram realizadas preferencialmente à noite. Com a ajuda de compressores movidos a gasolina, os soldados inflavam tanques de borracha, aviões falsos, jipes e caminhões, que eram então pintados com incrível realismo para enganar os aviões espiões da Luftwaffe. Mas não parava por aí. Operadores de rádio simulavam conversas entre unidades, imitando os estilos vocais de outros operadores reais, e os engenheiros de som tocavam efeitos sonoros de batalhas inteiras em alto-falantes tão potentes que podiam ser ouvidos a 15 metros de distância ou mais. Os destroços de um avião soviético modelo P-2, que desapareceu durante uma missão de bombardeio contra os nazistas, foram encontrados no Mar Negro mais de 75 anos depois. A aeronave havia partido do sul da Rússia, mas nunca retornou. Em 2019, pesquisadores encontraram um avião submerso a 80 quilômetros da costa de Kodar. O emblema da Estrela Vermelha ainda estava intacto e o achado gerou grande comoção na Rússia. Após análises, a aeronave foi levada a um museu de guerra no país. O Schienenwolf, que em alemão significa lobo dos trilhos, era um veículo ferroviário de demolição utilizado pelas forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua função era simples e brutal: destruir trilhos de trem durante recuos estratégicos, especialmente na frente oriental, para impedir o avanço das tropas soviéticas.
O Schienenwolf era basicamente um vagão ferroviário reforçado, equipado com uma enorme lâmina ou garra de aço presa na parte traseira. Ao ser arrastado por uma locomotiva, a garra cravava-se nos dormentes e no lastro, arrancando e torcendo os trilhos enquanto o trem se movia. A destruição era tão eficaz que, muitas vezes, reconstruir a linha férrea levava semanas ou até meses. Diferente de tanques ou armas de ponta, o Schienenwolf não tinha blindagem nem armamento. Seu valor estava na capacidade de desativar a infraestrutura crítica usada pelo inimigo. Diversos modelos foram fabricados, mas todos seguiam o mesmo princípio básico. Eram utilizados com pouca documentação, e a maioria foi destruída, reaproveitada ou abandonada após o conflito. Décadas depois, um exemplar surpreendentemente bem preservado foi encontrado em um túnel ferroviário lacrado na Polônia. Estava coberto por entulho e vegetação, mas ainda com a garra presa ao chassi, enferrujada, porém identificável. Hoje, esse Schienenwolf está restaurado e em exibição em um museu ferroviário local, oferecendo uma rara visão de uma das ferramentas logísticas mais destrutivas do regime nazista. O USS Independence foi um dos navios mais importantes da frota dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Participou de diversas missões no Oceano Pacífico e fez parte da Operação Magic Carpet, uma ação monumental voltada a trazer os soldados americanos de volta para casa após o fim da guerra. Por sua atuação exemplar em combate, o porta-aviões foi condecorado com 8 honras de batalha e é lembrado por ter contribuído para o afundamento do poderoso navio de guerra japonês Musashi na Batalha do Golfo das Filipinas. Após o término do conflito, o USS Independence foi descomissionado em agosto de 1946. Mas sua história não terminou ali. Ele foi reaproveitado como navio-alvo nos testes nucleares realizados pelos Estados Unidos em Bikini Atoll, um dos arquipélagos das Ilhas Marshall, no meio do Oceano Pacífico. As explosões aconteceram nos dias 1º e 25 de julho de 1946, e o navio estava posicionado a apenas 800 metros do epicentro das explosões. A BMW ER-75 com sidecar foi uma motocicleta versátil usada amplamente pelas Forças Armadas Alemãs ao longo da Segunda Guerra Mundial. Projetada para terrenos difíceis e utilidade no campo de batalha, ela ia muito além de uma moto comum. Possuía uma roda lateral motorizada conectada por um eixo de transmissão, o que lhe dava tração reforçada para atravessar lama, neve e aclives íngremes com muito mais eficácia. Esses veículos eram usados para reconhecimento, transporte de mensageiros, deslocamento rápido de tropas e, em alguns casos, até como plataformas móveis de metralhadora. Foram produzidas entre 1941 e 1944, com mais de 16 mil unidades fabricadas. Em 2007, um grupo de trilheiros encontrou uma dessas motos abandonadas na Floresta Negra, na Alemanha. A BMW R-75 ainda estava com seu sidecar preso, parcialmente enterrada sob camadas de musgo e detritos da floresta. Apesar da exposição ao tempo, estava surpreendentemente bem preservada. Os pneus estavam murchos, mas o quadro, o bloco do motor e o assento ainda estavam em boas condições. A motocicleta ainda exibia insígnias desbotadas das Forças Armadas Alemãs, e as bolsas de couro laterais continham ferramentas enferrujadas e o fragmento de um mapa de campo. Especialistas que analisaram o veículo acreditam que ele tenha sido deixado para trás durante uma retirada apressada nos últimos meses da guerra. Não há sinais de destruição ou tentativa de ocultação. É provável que simplesmente tenha quebrado e sido abandonada. Mesmo após ser atingido por ondas de choque, calor extremo e níveis altíssimos de radiação, o USS Independence não afundou imediatamente. Ele resistiu, embora muito danificado, e foi rebocado pela Marinha até a cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, onde passou por um processo de descontaminação. Ainda assim, os danos foram irreparáveis. Em 1951, os militares decidiram afundar deliberadamente o navio nas águas profundas da costa californiana, encerrando de vez seu ciclo de vida. Por décadas, o local exato do naufrágio permaneceu um mistério, até que, em 2016, uma equipe de cientistas do projeto Nautilus Live
usou veículos submarinos operados remotamente para localizar e explorar os restos do navio. Para surpresa geral, mesmo após 73 anos submerso, a estrutura do USS Independence estava em estado incrivelmente bem preservado. A expedição revelou que ainda havia ao menos um avião militar e armamentos antiaéreos intactos no convés, como se o tempo tivesse congelado um navio no fundo do oceano. O Junkers Ju-87, popularmente conhecido como Stuka, foi o principal bombardeiro de mergulho da Alemanha nazista nos primeiros anos da Segunda Guerra. Famoso por suas asas em formato de gaivota e pelas sirenes aterrorizantes instaladas em suas fuselagens, que gritavam durante os mergulhos, o Stuka tornou-se símbolo das táticas de ataque relâmpago, especialmente nas campanhas da Polônia e da França. Porém, com o avanço da guerra e a chegada de aviões aliados mais rápidos e modernos, o Stuka tornou-se cada vez mais vulnerável. Em 2015, um dos raros exemplares remanescentes foi descoberto submerso em um fiord norueguês, perto da cidade costeira de Ålesund. A aeronave havia caído durante uma missão da Força Aérea Alemã na região, provavelmente por volta de 1940, durante a campanha da Noruega. Graças à água gelada e ao baixo nível de oxigênio, a estrutura do avião estava notavelmente preservada. Mergulhadores encontraram a fuselagem, as asas e parte do estabilizador traseiro praticamente inteiros. A insígnia da Força Aérea Alemã ainda era visível na asa, e a cabine, embora quebrada, permanecia parcialmente presa ao corpo do avião. Equipes de recuperação, junto a historiadores da aviação e autoridades norueguesas, confirmaram a identidade da aeronave por meio de números de série e marcações no motor. O avião foi cuidadosamente içado do fundo do mar e levado a uma instalação de conservação. Apesar da corrosão intensa, os restauradores esperam estabilizar e exibir os restos como parte do patrimônio histórico da Noruega durante a guerra. A descoberta foi especialmente significativa, já que menos de 12 exemplares, mesmo que parciais, do Stuka sobreviveram até hoje. Uma escultura imponente de 2 metros de altura, representando uma águia nazista de bronze, segurando uma suástica em suas garras, foi encontrada nas profundezas do Rio da Prata, na costa do Uruguai. A peça fazia parte da decoração da polpa do Admiral Graf Spee, um couraçado alemão envolvido em um dos primeiros confrontos navais da Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1939, após a Batalha do Rio da Prata, o capitão Hans Langsdorff tomou a decisão de afundar o navio para impedir sua captura pelos inimigos. A escultura ficou submersa por décadas, até que em 2006, após 10 anos de buscas, ela foi finalmente resgatada por uma equipe de mergulhadores especializados. A descoberta reacendeu debates no país sobre o que fazer com o símbolo nazista em solo uruguaio. Em 2019, a justiça local determinou que a escultura fosse vendida em leilão, com 50% da renda destinada ao governo e o restante aos responsáveis pelo resgate. Posteriormente, o Supremo Tribunal do Uruguai declarou que a peça pertencia ao Estado e escolheu o artista Pablo Atugarri para transformá-la em uma pomba da paz, um gesto simbólico de transformação e superação da barbárie nazista. O foguete V-2 foi a arma de longo alcance mais avançada da Alemanha nazista. O primeiro míssil balístico operacional do mundo, capaz de atingir alvos a mais de 300 quilômetros de distância. Para viabilizar seu uso em campo, era necessário um sistema de suporte altamente móvel e sigiloso, e nisso entravam os trens especiais de transporte e lançamento. Um desses trens foi descoberto nos anos 90, escondido em um túnel parcialmente desabado nas profundezas da Floresta das Ardenas, na Bélgica. A entrada havia sido selada desde o fim da guerra, alimentando lendas locais sobre um trem fantasma oculto sob a terra. Mas foi apenas durante escavações para um novo projeto viário que o local foi redescoberto por acaso. Dentro do túnel, pesquisadores encontraram vários vagões-plataforma, equipados com suportes e berços de encaixe para o transporte das seções dos foguetes V-2. Embora os próprios mísseis não estivessem mais ali, ainda havia fragmentos de equipamentos de lançamento e tanques de combustível.
Algumas partes dos vagões continham códigos de identificação que os vinculavam a unidades logísticas conhecidas que operavam com os V2 na Europa Ocidental no fim de 1944. Os historiadores acreditam que o trem tenha sido abandonado durante a ofensiva das Ardenas. Em vez de permitir sua captura, os alemães talvez tenham fechado o túnel intencionalmente ou fugido sem tempo para destruir o que restava. Hoje, o local permanece isolado para fins de preservação, mas partes do trem e de seus equipamentos foram retiradas e estudadas por especialistas. Essa descoberta lançou nova luz sobre as complexas e ocultas operações por trás da arma mais devastadora dos nazistas, revelando como a Alemanha tentou explorar o terreno europeu para movimentar e esconder seus foguetes. Espalhados pelo solo congelado da Groenlândia, há milhares de barris enferrujados que os povos inuites chamam ironicamente de flores americanas. Esses tambores, no entanto, estão longe de ser decorativos. Eles contêm resíduos de combustíveis vazando, deixados para trás por bases militares dos Estados Unidos que operaram no local durante a Segunda Guerra Mundial e foram abandonadas sem qualquer tipo de limpeza. O fotógrafo Ken Bauer, impactado pelo cenário de degradação ambiental em uma região tão isolada e sensível, criou o projeto American Flowers, uma série documental que retrata a destruição causada pela presença militar americana. O trabalho mostra carros em decomposição, prédios repletos de amianto desmoronando e os famigerados barris enferrujados contaminando o solo. A base retratada foi abandonada em 1947 e, desde então, os resíduos estão ali, se deteriorando lentamente. O objetivo do fotógrafo é pressionar o governo americano a assumir a responsabilidade e finalmente promover uma operação de limpeza adequada na região. O Goliath, oficialmente chamado Leichterladungsträger Goliath, era um pequeno veículo de demolição controlado por fio, desenvolvido para destruir alvos inimigos com precisão. Em essência, era uma bomba motorizada com lagartas, uma arma remota feita para detonar tanques, pontes ou fortificações. Produzido por empresas como a Borgward e a Zundap, o Goliath vinha em versões elétricas ou movidas a gasolina e carregava até 100 kg de explosivos. Ele era guiado por um carretel de fio de até 600 metros, através do qual um operador enviava comandos. Quando o Goliath alcançava o alvo, o explosivo era detonado remotamente. Apesar da engenhosidade, o Goliath tinha várias limitações. Era lento, pouco blindado e vulnerável até a tiros de fuzil. Além disso, seu cabo de controle podia ser facilmente rompido, tornando o veículo inútil. Ainda assim, milhares foram produzidos e utilizados, especialmente na Frente Oriental e durante a campanha da Normandia. Décadas após o fim da guerra, um Goliath foi encontrado em um campo próximo a Caen, na França. Coberto por solo macio e vegetação, passou despercebido por todo o pós-guerra. Quando escavado, estava surpreendentemente completo, mas com a carga explosiva degradada. Equipes de desativação neutralizaram o conteúdo antes que o veículo fosse levado para um museu militar local, onde hoje está em exibição. O Focke-Wulf Triebflügel, ou asa propulsora, foi um dos projetos aeronáuticos mais exóticos da Alemanha nazista. Proposto em 1944, tratava-se de um caça com decolagem e pouso vertical, destinado à defesa de cidades alemãs quando os aeroportos tradicionais estivessem inutilizados. Sua característica mais marcante era o conjunto de asas rotativas. 3 braços com motores a jato nas pontas, que giravam em torno da fuselagem gerando sustentação e impulso. O Triebflügel decolaria verticalmente, mudaria para voo horizontal e depois pousaria na vertical. Uma ideia futurista mesmo para os dias de hoje. Embora tenham sido concluídos projetos detalhados e um modelo para testes em túnel de vento, nenhum protótipo em escala real foi construído. A guerra terminou antes que o projeto pudesse sair do papel. No fim da década de 40, as forças aliadas encontraram os planos e uma maquete parcial nas instalações da empresa Focke-Wulf, em Bad Eilsen. Desde então, o Triebflügel tem sido comparado a aviões com decolagem e pouso vertical posteriores, como o Harrier britânico ou experimentos da Guerra Fria. Seu design ainda é visto como símbolo do esforço da Alemanha nazista em desenvolver tecnologias avançadas de aviação no apagar das luzes da guerra. Apesar de seu visual impressionante,
Especialistas afirmam que a aeronave teria sido extremamente difícil de controlar, principalmente na transição entre os modos de voo. Nunca foi construída de fato, mas réplicas em tamanho real foram feitas com base nos planos recuperados e hoje são exibidas em museus, permitindo que o público conheça um dos projetos mais ousados e excêntricos da aviação nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista criou algumas das máquinas mais assustadoras e bizarras que o mundo já viu. Com o fim do conflito, muitos desses veículos experimentais e gigantescos foram abandonados, deixados para enferrujar em florestas, enterrados em bunkers ou esquecidos em cantos remotos da Europa. Alguns eram tanques monstruosos que nunca chegaram a ser concluídos. Outros protótipos tão estranhos que pareciam desafiar qualquer lógica. Por décadas, essas máquinas permaneceram escondidas, esperando para serem redescobertas. Junte-se a nós enquanto exploramos 20 dos veículos nazistas mais estranhos já desenterrados. Máquinas fantasmagóricas que ainda sussurram das sombras de uma era sombria e desesperada. Número 1. O Landkreuzer P-1000 Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!